como eu estava falando, o Sócrates, ele esse cara que ficava questionando todo mundo. Ele ia as últimas consequências, fazendo perguntas e indagando, né? Até fazer com que a pessoa, o interlocutor dele, né, ficasse em situação difícil, né? Não conseguisse nem responder. Porque, na verdade, ele queria chegar lá no última possibilidade de uma resposta, né? E deixava sempre o seu interlocutor numa situação, numa saia justa. Então, isso é uma característica do Sócrates que a gente vai. Eu vou passar para vocês um livro que se chama Apologia de Sócrates, que é um livro onde o Sócrates se defende de acusações que foram feitas contra ele, justamente por essa característica dele, né? De questionar. Ele, né, começou a colocar em xeque lá, né, alguns esquemas e tal, porque ele ficava perguntando sobre as coisas e aí ia desventando, né? As pessoas iam sendo reveladas, né? Aquelas pessoas que se diziam, né? Na verdade, as pessoas começaram a descobrir que não era tudo isso. Então, por muitas dessas situações, ele foi acusado, né? Ele foi acusado de corromper a juventude a partir dessa conversação que ele estabelecia, e ele foi julgado, e a gente vai ver na apologia, né? Na próxima aula, talvez, eu passo para vocês o livro, a gente vai dividir aí, temos 11 pessoas hoje aqui, a gente vê aí com os 11, a gente, para cada pessoa, 2 capítulos, são trechinhos pequenos. A obra é muito interessante, né? Os textos são pequenos, mas são densos. E aí a gente vai conversar, cada um vai falar um pouquinho do capítulo que ficar para ler. Mas enquanto isso não acontece, vamos aqui no nosso texto, falando sobre apresentando o nosso querido Sócrates. Vamos lá. Figura muito interessante. Espera aí que eu vou compartilhar depois aqui. Então, foi assim, empregando o diálogo e dirigindo uma série de perguntas a seu interlocutor, que Sócrates se tornou o primeiro grande exemplo de pensador ocidental que acreditou radicalmente no poder da conversação, defendendo-a de maneira explícita como método para atingir um conhecimento mais profundo, essencial e verdadeiro sobre as coisas. Sócrates e seu método dialógico, isto é, em forma de diálogo, são os nossos grandes paradigmas nesse capítulo sobre o diálogo e o filosofar. Então, só para, sempre voltando aqui, né, sempre comentando, todas essas aulas que antecederam essa aula de hoje, sempre, né, a gente começou falando da dúvida, que a dúvida na verdade, é uma mola propulsora, não é sinal de ignorância, não, pelo contrário, sinal de inteligência, e o Sócrates está aí para ajudar a gente a pensar mais sobre a importância da dúvida, né? E na aula anterior a gente falou sobre a boa conversação e o diálogo, que são necessários para que a gente tenha uma possibilidade de refletir sobre as coisas. Então, eu volto a dizer, né, falo para vocês aqui, que uma aula de filosofia sem perguntas, né, sem comentários, né, sem questionamentos, né, não fica empobrecida, né, porque a ideia não é fazer com que vocês identifiquem o professor como um camarada que sabe todas as coisas, conhece todos os, né, a aula de filosofia no CEBRIC, né, com o professor Celso aqui, é uma tentativa da gente, a partir dos filósofos que a gente vai conhecer e das suas metodologias, a gente começar a pensar com a nossa própria cuca, né, com os nossos próprios com o nosso próprio repertório, né? A nossa própria experiência. Muito bem, então. Dito isso, voltemos ao texto. Será que está aberto? Peraí. Não está aberto o texto. Vamos aqui. Agora sim. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Nem fala se o professor está bonito, o professor se arruma todo, ninguém fala nada. Vamos ver. Aí está o texto, vamos continuar então. Jesus, peraí, pulei muito.
Aqui. Então, aqui, ele coloca uma figura aí, ó. Depois a gente vê essa figura. Vamos ver aqui em cima, explicando o método socrático. Então, no diálogo denominado Teeteto, escrito por Platão, o próprio Sócrates explica seu método filosófico. Analisaremos em seguida alguns dos seus trechos. É importante também, né, dizer que o Sócrates não deixou nada escrito, né? Platão, nos seus diálogos, apresenta o Sócrates como um personagem, né? Na verdade, foi mestre de Platão. Então, Platão, o Sócrates vai aparecer nos diálogos platônicos, né? Não existe registro de nada escrito por Sócrates. Ele mesmo falava que tinha receio de que deturpassem as palavras dele e tal. Então, né, o conhecimento dele é essencialmente oral. Olha o João aí. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre Sócrates e o seu método dialógico. Então, o Sócrates está aí, ó, no diálogo amigável, o Sócrates... Deixa eu só levantar aqui para aí. Muito bem. Sócrates fala: e nunca ouviste falar, meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa e imponente, Fanerete? Teeteto então responde: sim, já ouvi. Sócrates: então, já te contaram também que eu exerço essa mesma arte? E Teeteto: isso nunca. Pois fica sabendo que é verdade, porém, não me traias. Ninguém sabe que eu conheço semelhante arte, e por não o saberem, em suas referências, a minha pessoa não aludem a esse ponto. Dizem apenas que eu sou um homem mais esquisito do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito, já ouviste dizerem alguma coisa? E Teteto fala: sim, já ouvi. Queres que te aponte a razão disto? E aí Teteto dá o ensejo para ele: sim, por que não? Né? Fale mais sobre isso. Né? Então, tudo se inicia com um diálogo amigável. Nesse trecho, Sócrates sugere que terias herdado a profissão da mãe, que era parteira. Por essa razão, o filósofo denominava seu próprio método de sua arte de perguntar pelo nome de maiêutica. Esse nome, né, maiêutica, palavra de origem grega, significa ciência ou arte do parto, ou seja, a obstetrícia. O que ele queria dizer com isso? Então, mais uma vez aí, para comentar, o Sócrates aqui, né, ele está falando para a gente: olha só, eu tenho uma maneira de chegar às verdades, né? E essa maneira, ela se dá através da conversação. Mas uma conversação em que eu questiono, eu indago, né? Eu pergunto, né, para poder chegar em algum lugar, né? Então, na medida em que você vai me respondendo, vai respondendo as minhas perguntas, né, eu vou chegando em algum lugar, né? Eu vou formando uma ideia, né, construindo um sistema. Então, continuando aí o texto. Isso. Aqui. Sócrates, então, fala com o Teteto sobre a sua maneira. Oi, pode falar. Ele só usava o diálogo como método filosófico para explicar as pessoas ou ele usava outro método? O Sócrates? É. Então, o Sócrates, ele, na verdade, ele nem ainda. Ele não. Ele mesmo não dizia que era um método. Ele falava assim: eu ajo. Assim como a minha mãe fazia, como ela faz os partos, né? Que ela traz para a vida as pessoas, eu trago ideias, né, a partir da minha conversação. Então, ele fez uma comparação com a atividade da mãe dele, né, sendo que a mãe dele fazia partos humanos, né, e ele, vai dizer depois no texto aí, ele faz partos de ideias, né, ele retira de você aquilo que você nem sabia que sabia, né. Expliquei aí? Respondi? Sim, respondeu. No texto vai aparecer isso. Vamos ver agora. Quer ver? Ó, tudo se inicia, então, com uma conversa amigável, então, amanhã eu te ok. Aí ele vai continuar aí no discurso dele. Vocês querem que eu aumente um pouquinho mais a letra ou tá bom aí? Dá para ler? Dá para ler. Beleza. Então, aí ele fala, parteiro de almas.
A minha arte obstetrícia tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar, serviço de parteiro, mulher, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conhecer é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Desse modo, Sócrates começa a expor pormenorizadamente a analogia que há entre a sua prática e a de sua mãe. O filósofo seria um parteiro de almas, não de corpos, ou seja, seu trabalho é de ajudar a dar luz aos pensamentos, não a bebês, e distinguir por meio do senso crítico os verdadeiros dos falsos. Na verdade, Beatriz, que você perguntou, é o que a gente tem tentado fazer ao longo dessas aulas aqui, né? Quando eu falo para vocês assim, gente, né, façam perguntas, né? Ainda que elas sejam, ainda que elas possam parecer para vocês perguntas óbvias, né? Pode ser que a Camille faça uma pergunta que seja a mesma do Gabriel, né? Pode ser que o João faça uma pergunta que seja a mesma da Laura. Pode ser que o Luiz faça uma pergunta que interesse a Esther. E assim a gente vai construindo. Uma pergunta que você faça pode me dar a possibilidade de falar de outro assunto que está relacionado à filosofia também. Ou falar sobre autores que estejam relacionados ao Platão, a Sócrates e Aristóteles, como a gente já leu e já estudou, né? René Descartes é um deles. Então, o Sócrates está dando a dica para a gente aí de como nós podemos desenvolver aquilo que a gente aprendeu lá nas aulas anteriores, né, que é a experiência filosófica. A experiência filosófica, como a gente já falou em outras aulas, não é saber de cor o ano, né, que o Sócrates morreu, nasceu, ou o lugar onde ele viveu. Né? Isso aí você vai no Google e vê lá, né, quando nasceu Sócrates, onde viveu, né, o que comia. Estou brincando. Mas, assim, o interessante da filosofia é a gente poder pegar essa, vamos dizer, como é que eu vou dar o nome? Essa caixa de ferramentas, né? Vamos dizer, tratar assim. Os filósofos nos dão ferramentas, né? Para que a gente possa, a partir da nossa própria experiência, né? Não só ressignificar a nossa realidade, né? Como até transformá-la, né? Não deixar que coisas aconteçam, erros se repitam. Então, a filosofia é para isso, né? Para nos dar autonomia também, né? De caminharmos com as nossas próprias pernas, falando assim metaforicamente, né? Tudo bem até aqui? Tranquilo aí? Tudo certo. Beleza, assim que eu gosto. Então vamos lá, continuando o nosso textinho. Deixa eu abrir aqui, porque eu realmente não consegui encontrar o livro, mas eu abri em outro lugar aqui e encontrei o livro em outro lugar. Tecnologia é uma coisa maravilhosa. Aqui está o livro. Espera aí, agora vai chegar para vocês aí. Então, aí nós já vimos esse pedacinho. Vamos passar para outro pedacinho. Perguntas penetrantes, porque nós já falamos sobre isso, né? O Sócrates é o camarada que perguntava, ele perguntava e não cansava de perguntar. Naquela situação, circunstância que nós vimos lá, que as pessoas estavam lá na praça e passou correndo o ladrão, né? E veio o guarda atrás, né? O que o Sócrates fez? O que é um ladrão? Né? Começou a fazer perguntas que ninguém... E as perguntas mais óbvias, né? Então, nesse particular, Sócrates falando, né? Sou igualzinho às parteiras estéril em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que muitos me assacam, me falam de mim, de só interrogar os outros sem nunca apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer justamente de sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Por isso mesmo, não sou sábio, não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. O autor vai comentar aqui, mas eu gostaria de falar aqui rapidamente algumas coisinhas sobre isso. O Sócrates ele está aqui reconhecendo a própria ignorância dele, né? Quando ele reconhece essa ignorância, né, ele diz assim, olha, aí é que eu sou mais sábio, né? Porque aquele que acha que sabe, esse não sabe nada, né?
Aí, olha só que coisa interessante, né? Parece que é um jogo de palavras, mas não. O sujeito que tem dúvida, né? Ele é mais sábio, porque ele está aberto ao conhecimento, né? A pessoa que tem certezas, só certezas, ela deu um ponto final na história e acabou, não quer papo, entendeu? Então, o Sócrates está dando para a gente aqui, né, uma oportunidade, né, de ampliar os nossos conhecimentos a partir da dúvida, né? A dúvida, de novo aí, né? A dúvida filosófica, a dúvida comum, né? A gente viu lá a dúvida comum e a dúvida que é filosófica, que ela se aprofunda um pouco mais nos assuntos, né? Vamos lá, então, continuar o nosso passo a passo aqui. Esse texto é muito legal, porque ele é didático, ele vai, né, mostrando para a gente organizadamente. Se alguém tiver dúvida, com palavra, alguma coisa, é só falar, gente. Estamos aqui para isso. Então vai chegar e já está chegando para você o texto. Vamos lá. Aqui o filósofo repete com outras palavras e enfaticamente o que sempre dizia: só sei que nada sei. Seu grande dom seria de saber formular as perguntas adequadas para que ela tenha verdade sobre diversos temas. Assim, aprendemos com ele que, para filosofar, a pessoa não deve crer que já conhece a verdade. Ó, acabei de falar. Isso a impediria de seguir questionando, buscando, ascendendo. Em filosofia, mais valem perguntas agudas, penetrantes, do que respostas que instituam a conclusão pronta, o silêncio, o fim da conversação. Poxa, a gente está... Eu estou aqui já não sei quantas aulas, né? Falando da importância e da necessidade da gente perguntar, da gente conversar, mesmo que possa parecer óbvio. Professor, eu não entendi o que o senhor falou, professor, essa palavra aí, eu já ouvi o Sócrates falar em algum lugar, o professor já falou sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre isso, é a primeira vez que eu tenho contato com isso. Tudo que vocês falarem vai alimentar, né, beneficamente a aula e vai dar possibilidade de fazer algum outro comentário, né? Qualquer experiência que seja. Então, vamos... Quais são as páginas que você... Perdão, é porque rapidinho esse chat. Quais são as páginas que você leu até agora, professor? Então, deixa eu ver aqui no meu... Eu li a 60 e estou agora na 61. Na aula de hoje, né? Nada, de nada. Vamos ver se está aqui aberto. Não abri. Peraí. Agora vai abrir. Peraí, misericórdia, Senhor. Deixa eu abrir aqui. Professor, Estou aqui, pode falar. qual era o objetivo de Sócrates com essas indagações, essas perguntas que ele fazia? Então, é interessante, né? Qual é o objetivo de Sócrates? O Sócrates, ele está querendo, na verdade, ele está buscando a verdade, né? Ele está buscando uma verdade, né? Mas a verdade, porque ele está ali na realidade dele, vendo as coisas acontecerem, e ele fala assim, poxa, olha só, aquela pessoa, ela foi julgada injustamente, né? Por que ela foi julgada injustamente? Aí quando ele faz, estou dando aqui uma hipótese, né? Quando ele levanta esse problema, ele, em vez de por que a pessoa foi julgada injustamente, ele vai perguntar o que é a justiça. E ele vai no juiz, né? Então ele está buscando uma verdade, ele está ali tentando procurar uma verdade, né? Isso para a gente hoje, né, nos ajuda, né, a não sermos enganados, a não sermos manipulados, né? É uma forma de você desenvolver a sua reflexão. E, na verdade, nesse período, a sua pergunta é boa, porque nesse período, né, também a gente está vendo uma passagem daquele pensamento mitológico, né, que tinha no fenômeno das coisas, né, na natureza, a explicação de tudo, né, e agora, com Sócrates, ele desloca o olhar da natureza para o homem. Então, as ações do homem, né, seria uma perspectiva antropológica. Então, as ações do homem agora são muito importantes e ele vai começar a investigar, então, essa ação do homem na sociedade.
Compreende, Beatriz, a importância do pensamento de Sócrates? Entendi. Beleza. Parfait. Então, aqui está. Aqui. Vai chegar para vocês aí. Então, pergunta adequada, já li isso. Assim aprendemos com ele que para filosofar a pessoa não deve crer já conhecer a verdade. Já li. Isso a impediria de seguir questionando, buscando ascendendo. A filosofia mais vale perguntas agudas, penetrantes, do que respostas que instituam a conclusão pronta, o silêncio ou o fim da conversação. Já líamos sobre isso. Lembre-se de que o significado próprio da palavra filósofo é amigo ou amante da sabedoria. Portanto, ele busca cuidar, ele a busca, cuida, quer, não tem, não a possui. Ó, aqui uma outra resposta para você, Beatriz, né? Amigo da sabedoria, portanto, ele busca a sabedoria, ele cuida, né? Ele quer a sabedoria, ele não tem a sabedoria, ele não possui, né? Quando ele fala que não tem conhecimento, né? Que ele é ignorante a respeito de alguma coisa, ele está se colocando como sábio. Nesse sentido, Sócrates pode ser entendido como o paradigma do bom filósofo. Então, aqui é uma segunda resposta para a tua pergunta. Conhecimento progressivo. Aqui, ó, a gente está indo passo a passo, né? Aí o Sócrates falando também com a gente, ó. Porém, os que tratam comigo, suposto que alguns no começo pareçam de todo ignorantes, com a continuação de nossa convivência, quantos a divindade favorece, progridem admiravelmente, tanto no seu próprio julgamento, como no de estranhos. Ele quer dizer, portanto, que seus interlocutores vão progredindo, vão avançando pouco a pouco no caminho do conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Ou seja, aquele que se faz perguntas adequadas em sua vida pode ampliar a consciência que tem de si mesmo e das coisas. Olha aí, minha gente. Mais uma vez, né, professor Celso, lembrando, né, a você que muito importante, mais importante são as perguntas, né, do que as respostas prontas. Olha que coisa maravilhosa que a filosofia nos dá a possibilidade, né, de uma aula a gente falar sobre, perguntar sobre coisas que a gente não sabe, né, a partir do não saber é que a gente vai abrir as possibilidades para o conhecimento, né? Acho isso, parece que é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Eu acho interessantíssimo. Mas vamos continuar aqui nessa caminhada que está de passo a passo. Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper a qualquer hora. Pode falar, meu querido. Essa aula vai ficar gravada e o senhor vai postar? Eu vou gravar, ela está gravada, sendo gravada e vou postar. É porque eu não estou conseguindo me concentrar na aula, porque aqui está muito barulho e aí eu não vou conseguir ver a aula, entendeu? Tá relax, depois você assiste então. Ok, valeu. Falou, meu querido. Vamos continuar aqui nós então, é nós. Vai chegar aí para vocês o texto. Então, aí ele fala aí, ou seja, aquele que se faz perguntas adequadas em sua vida pode ampliar a consciência que tem de si mesmo e das coisas. Prática constante, olha aí. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho, né? Ele falou das perguntas importantes e penetrantes, né? Do conhecimento progressivo, que é proporcionado por esse incessante questionamento, e aqui a prática constante. Vamos ver o que ele fala para a gente. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Isso, nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo nisso tudo, eu e a divindade como parteira. E a prova é o seguinte: muitos desconhecedores desse fato e que tudo atribuem a si próprios, ou por me desprezarem, ou por injunções de terceiros, afastam-se de mim cedo demais. O resultado é alguns expelirem antes do tempo, em virtude
de más companhias os germes por mim semeados e estragarem os outros por falta da alimentação adequada, os que aos produtos falsos e enganosos do que aos verdadeiros, com o que acabam por parecerem ignorantes aos seus próprios olhos e aos de estranhos. Foi o que aconteceu com Aristides, filho de Lisímaco, e outros mais. Então, o que ele está querendo dizer aqui, rapidamente falando, né? Aqueles que permanecem comigo e aceitam, né, os questionamentos e vão desenvolvendo essa boa conversação, eles vão adquirindo uma consciência, né? Uma consciência de si mesmos, né? Uma consciência do que sabem e do que não sabem, né? Outros resistem, né? Esses que resistem, eles me acusam, né? Me acusam de fazer esses questionamentos, né? Mas quando ele fala de alimentação ali, não é o alimento, né? É a alimentação de ideias, né? As pessoas que se alimentam de boas ideias, né? Que desenvolvem essa boa conversação. Eu ia falar outra palavra aqui, não me ocorre. Diálogo sempre questionador, eles vão tendo essa possibilidade de desenvolver uma consciência maior a respeito de si e dos outros, né? E das circunstâncias. É isso que o Sócrates está querendo ali falar, né? E ele fala, olha, a própria pessoa já traz em si um conhecimento. O que eu faço? Eu só retiro dela o que ela já traz com ela mesma, né? Ele diz, inclusive, eu e a divindade, né? Porque tem essa coisa dos deuses e tal, né? É uma coisa mística, né? E é curioso porque o Sócrates ele é acusado de ir contra os deuses do Estado. Mas ele fala, mas como eu posso ir contra os deuses do Estado se eu sou impelido por uma voz, né? Uma voz me impele, me faz continuar esse trabalho, né? Eu não ganho nada por isso, né? Vamos continuar aqui, então, no texto. Vai chegar aí para vocês o texto. Está chegando. Então ele continua. Nesse trecho, Sócrates alerta para o perigo de se chegar a certeza de forma precipitada, abandonando a dúvida filosófica e o diálogo antes do tempo. Ele se refere certamente aos discípulos apressadinhos, mas podemos estender a sua advertência, por analogia, a todos aqueles que, depois de certo tempo de experiência de vida, acreditam ingenuamente conhecer a verdade sobre as coisas em geral. Quase todos nós somos um pouco assim. A prepotência das que se creem os donos da verdade é um fato bastante comum. Mas como saber quando se está pronto? Talvez o que Sócrates queira dizer é que devemos seguir praticando a dúvida e a conversação filosófica durante toda a nossa vida, qualquer que seja a nossa idade. Eu não sei, aí a gente vai aqui talvez se deparar com... vocês devem conhecer pessoas que acreditam que sabem, ponto final, né? Não podem ser questionadas, né? O Sócrates não era essa pessoa. Todas as pessoas podem ser questionadas, né? É óbvio que você não vai desrespeitar ninguém, né? Você não vai, né, ultrapassar o limite de ninguém, mas você pode educadamente fazer um questionamento, né? Poxa, por que você está se comportando dessa forma comigo? Por que, né, o senhor defende essa ideia? Porque, né, fazer perguntas, né? Agora, é aquilo que o Sócrates também fala em algum momento aí do texto, a gente vai encontrar. Você vai ter duas manifestações, duas reações, né? A primeira é o camarada ficar enfurecido, né, com o seu questionamento, né? Vai dizer que não, você está questionando a minha autoridade? Ou então, né, seria uma postura do sábio, é ouvir, né, e parar para pensar sobre o questionamento que é recebido, né? Geralmente a pessoa que é mais sábia, ela para ouvir o que está sendo perguntado, né? A pessoa que não é muito sábia, ela grita, né? Ela não responde, ela se sente ofendida, né? Então, no caso do Sócrates, né, a gente não deve ser apressadinho, né? A gente deve tentar manter uma boa conversação e, a partir da boa conversação e do questionamento,
constante desenvolver uma consciência, né? Hoje tá meio difícil nos dias de hoje fazer isso, né? Vamos lá, então. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Pode fazer. Sou todo ouvidos. Professor, pode interromper. Opa! Boa noite. Chegou ele. Sempre tem aquele pessoal Beleza. que você falou que tem duas reações. O pessoal que fica enfurecido e o pessoal que ouve a gente com sabedoria. O papel do sábio, né? Para escutar. Se a gente sabe que o pessoal que é furioso, que não sabe ouvir, né? A gente deve continuar insistindo nas perguntas. O que a gente faz com o pessoal que não gosta de ouvir? Assim, as diferenças. Tá, antes de te responder, eu só vou fazer um negocinho aqui, porque o que aconteceu? Eu fiz uma coisa que eu não deveria, que eu fechei o livro. Professor, é impressionante, né? Peraí. Ô, João, acho interessante a sua pergunta, né? Eu acho que você deve fazer, se você perceber que não há condições do sujeito entender, né, o que você está tentando explicar, não tem como insistir muito, né? Você argumenta lá. Hoje está muito difícil de fazer esse tipo de exercício que o Sócrates solicita para a gente, né? Porque os entendimentos e tal. Eu sempre achei, por exemplo, que todos nós deveríamos ter a aula de filosofia, né? Desde muito cedo, porque ela ensina justamente, ela nos dá a possibilidade de ter essa postura, né? De você ouvir o outro respeitosamente, né? Como isso aí você me dá a oportunidade de falar. Nós tivemos no Brasil uma ausência de matérias como sociologia e filosofia do currículo durante muitos anos, né? Você não tem o exercício do debate, né? Você não tem o desenvolvimento ou o incentivo da escuta atenta, né, ao outro. Isso se aprende, né? A filosofia é uma disciplina que ensina isso, né? Entendeu? Uns 20 anos, né, que as coisas vão se dar de outra forma, né? Mas como nós, né, que estamos agora aqui nesse tempo, né, a gente tem essa responsabilidade de tentar fazer isso que você acabou de falar. O que a gente faz, professor? A gente procura argumentar, né? Se você percebeu, né, que não tem jeito, né, que a pessoa que está lá não vai te escutar, porque às vezes a pessoa ela não é nem assim, não é que nem que a pessoa não queira, a pessoa ela não simplesmente não escuta, né? Ela não quer nem escutar o que você tem para dizer. Isso atrapalha muito. Se a pessoa não quer nem escutar, como é que você vai argumentar? Então acho que, infelizmente, né, não, a resposta que eu posso te dar é essa. Não dá para você insistir nessa parada. Deixa eu encontrar aqui o texto, porque eu fechei mesmo, gente, o texto. Estou aqui, pode falar. Ao longo do tempo que o Sócrates foi fazendo essas perguntas, as pessoas se tornaram mais sábias ou elas continuaram insistindo que a verdade só delas, ficaram implicando nesse caso que você falou? Beatriz, vou pedir para você repetir a sua pergunta, porque eu não sei se está muito perto do microfone, fica meio embolado. Professor, não entendi. ao longo do tempo, essas pessoas que escutavam Sócrates ficaram mais sábias, porque, tipo, você falou que tem algumas pessoas que ficam meio incomodadas, então elas conseguiram evoluir e entender, ficar mais sábias? Então, boa pergunta, Beatriz. A gente vai, assim, não tem como te responder, né, das pessoas, mas o que eu posso te dizer, que a gente vai chegar lá, quando nós lermos a Apologia de Sócrates,
é que muitas pessoas, né, no julgamento de Sócrates, entenderam, né, a postura dele, né, e inclusive votaram lá. Eu não vou dar o spoiler aqui do que aconteceu, mas votaram lá a favor dele, né? Então a gente entende que muitas pessoas conseguiram compreender Sócrates e outras não, né? Tanto é que ele é acusado de corromper a juventude, né? Mas você acabou de, né? Nós acabamos de ler aqui que ele diz: não sou eu que ensino, né? Ele diz claramente: as pessoas trazem em si já um conhecimento. Eu e a divindade, né, só fazemos o trabalho de tirar esse conhecimento, de revelar para essas próprias pessoas o que elas sabem, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de tentar responder essa sua pergunta, seu questionamento, quando nós lemos a Apologia de Sócrates. Você vai gostar. Eu não sei, o que vocês estão achando aí de Sócrates, João e Beatriz? Eu tô gostando. Achei bem Maneiro, né? interessante o modo que ele pensa. Sócrates é muito legal, eu também gosto de Sócrates. Deixa eu ver se eu encontro aqui o livro. Peraí. Jesus, aqui, vamos ver se está aqui. Poxa, por que eu fechei, né? Ah, bosta do negócio. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou ler aqui no meu livro aqui. Livro que é meu. Beleza. Eu parei aqui. Aqui, tô ok. Então, ó, a prepotência daqueles que se creem os donos da verdade é um fato bastante comum. Mas como saber quando se está pronto? Já li sobre isso, ok. Vamos para a página 62. Aí ele fala assim: dor das descobertas. A dor da descoberta. É engraçado, quer dizer, engraçado não, né? Na verdade, o ensinamento de Sócrates vai se refletir no Platão. E Platão escreve, lembra que nós falamos sobre o mito da caverna? Platão vai escrever o mito da caverna, é óbvio, né? Baseado nas ideias do seu professor. Então ele fala aqui, ó, dor das ideias descobertas. Quando voltam a implorar insistentemente minha companhia, com demonstrações de arrependimento, em alguns casos, meu demônio familiar me proíbe reatar relações, noutros o permite, voltando estes então a progredir como antes. Nesse ponto, os que convivem comigo se parecem com as parturientes, sofrem dores lancinantes e andam dia e noite desorientados, num trabalho muito mais penoso do que o delas. Essas dores é que minha arte sabe despertar ou acalmar. É o que se dá com todos. Ou seja, a atividade filosófica está vinculada, aqui é o texto do autor mesmo, a certa dor, a certo grau de incerteza, a inquietude e angústia. É a dor da dúvida, do parto, do conhecimento, do ampliar a consciência. A gente acabou de falar, né? Ampliar a consciência a partir da conversação. Por exemplo, quando uma pessoa vê pela primeira vez algo que nunca tinha conseguido ver antes e percebe que esteve enganada todo o tempo, essa visão pode ser bastante desestabilizadora. Isso acontece, né, quando você fala para o sujeito, você revela para o sujeito que ele não sabe o que ele acreditava saber, ou melhor dizendo, aquilo que ele vinha defendendo, né, não tem nenhum sentido. Nós falamos isso aqui numa outra aula. Eu perguntei para os alunos, né, e eu pergunto para vocês aí, vocês podem escrever no chat aí, fica à vontade. Algum de vocês já teve contato com cartilha gay ou com aulas de educação sexual? Algum professor já deu aula para vocês de educação sexual em sala de aula? Não. Pois aí, então, isso eu falei até com relação lá ao Descartes, né? Da gente fazer uma analogia com o que é dito, né? Fazer uma comparação, né? Com o que é dito e aquilo que é real, né? Então, como é que você vai levar a cabo, né? Uma história dessa, né? Como assim, né? Eu falei com os alunos aqui, eu trabalhei em 15 unidades escolares desde 2009 até agora. Nenhuma dessas escolas estão
é uma coisa que aí quando você fala, né, isso dessa forma que você falou, não, você é um comunista, você, quer dizer, tudo misturado, entendeu? A gente falou sobre, lembra que a gente falou sobre senso comum, né? A gente fica mergulhado no senso comum e aí você perde um pouco a noção do que é verdade, do que é mentira, do que é errôneo, do que é distorcido. Você fica. E se você não procura aprofundar a sua leitura, o seu questionamento, né, para poder checar as informações, você fica à mercê do quê? Você fica à mercê do senso comum. Né? É por isso que a filosofia é tão importante para a gente. Né? Perguntas, comentários aí? Então, vamos lá, continuando aqui. Dúvida, ok, por exemplo, ok. Não é fácil admitir um erro e assumir as consequências. Mas depois, com a prática reflexiva contínua, essa pessoa poderá progredir no sentido de uma consciência mais plena, reorganizar a sua compreensão do mundo e alcançar, como vimos anteriormente, a felicidade de uma vida orientada de maneira mais justa e sábia. Né? Isso também é um objetivo também do Sócrates, Beatriz, né? Buscar, né, um comportamento mais correto, né, nas suas ações, né, com relação ao outro, né? Como é que eu me comporto, como é que eu trato o outro, né, como é que eu me dirijo ao outro, né, o respeito ao outro, né? Dificuldades no percurso. Aí agora, né, vamos ver o que o Sócrates fala para a gente, o que ele vai mostrar para a gente, essa dificuldade de operar essas perguntas penetrantes, o conhecimento progressivo, a prática constante e a dor da descoberta, né? A dificuldade nesse percurso. Se te expus tudo isso, meu caro Teeteto, é aquela conversa com Teeteto, com tantas minúcias, foi por suspeitar que algo em tua alma está no ponto de vir à luz, como tu mesmo desconfias. Entrega-te, pois, a mim, como ao filho de uma parteira que também é parteiro. E quando eu te formular alguma questão, procura responder a ela do melhor modo possível. E se no exame de alguma coisa que disseres, depois de eu verificar que não se trata de um produto legítimo, mas de algum fantasma sem consciência, que logo arrancarei e jogarei fora, não te aborreças como o fazem as mulheres com seu primeiro filho. Alguns, meu caro, a tal extremo, se zangaram comigo, que chegaram a morder-me por os haver livrado de um ou outro pensamento extravagante. Não compreendiam que eu só fazia aquilo por bondade. Estão longe de admitir que, de jeito nenhum, os deuses podem querer mal aos homens e que eu, do meu lado, nada faço por malquerença, pois não me é permitido, em absoluto, pactuar com a mentira nem ocultar a verdade. Olha o que ele está falando aqui para gente, gente. Tô falando pra gente. Algumas pessoas, né, como eu falei que o João perguntou, elas ficaram irritadíssimas, né, quando eu mostrei para elas que aquilo que elas defendiam era mentira ou era desproposital, né? Não havia maneira delas continuarem defendendo, né, uma ideia absurda, né? E eu mostrei para elas, né, a partir do que elas estavam mesmo falando. Como eu fiz aqui com, né, uma pergunta simples aqui, né? Alguém já teve aula, né, já teve contato com kit gay? Só isso aí. Se você fala isso, né, se você coloca isso em questão e mostra que isso é uma mentira, isso gera um problema, né? Porque as pessoas, não, você entende o que eu estou querendo dizer? O Sócrates está falando isso pra gente, né? Então, vamos continuar. 2 momentos do diálogo. Platão. Não, peraí. Aqui o filósofo reconhece que suas perguntas e ao que elas conduziam incomodavam muito os seus contemporâneos, tanto que Sócrates acabou sendo considerado inimigo público em Atenas e condenado à morte, como estudaremos no capítulo 21. A gente vai ler, na verdade, a gente não vai estudar no capítulo aqui do livro, mas eu vou separar para a gente ler a Apologia de Sócrates, que eu acho muito interessante. Não há nenhum problema, vocês têm condições de ler, é muito interessante, apesar de ser um texto um pouquinho denso, mas ele dá uma ideia muito, muito boa, né, do pensamento de Sócrates para a gente.
quando se toca o cerne de um problema, dependendo de qual seja ele, a reação pode ser violenta, né? Se você, né, revelar para o sujeito, né, para uma pessoa, que aquilo que ela está defendendo é um absurdo, né, meu querido, ou, né, só dois comportamentos. Ou ele vai te atacar violentamente, vai esbravejar, porque não tem argumento, ou ele vai parar para ouvir. Então, em razão disso, Sócrates exorta seu interlocutor a aceitar as dificuldades encontradas no caminho. Aquele que se dedica ao filosofar precisa se desfazer não apenas dos preconceitos, mas também das suscetibilidades do orgulho e do amor próprio, e se entregar totalmente ao diálogo reflexivo com o outro, ao exame aberto e fecundo das questões propostas. Mas como nem todos adotam a mesma atitude, esse esforço nem sempre será compreendido, né? De você, eu lembro que eu falei para vocês, quando você faz a suspensão do juízo, né, que é guardar o seu euzinho, né, para poder ouvir o outro e analisar se o que o outro está falando tem alguma possibilidade, tem algum fundamento ou não, né? Não chegar com a tua verdade, né? Impor a tua verdade para o outro. Não, isso não é sábio e nem, né, nem educado também, né? Então, dois momentos do diálogo, a gente já está acabando. Eu falo, estamos acabando. Platão adotou a mesma forma de filosofar de Sócrates, escrevendo diversos diálogos em que seu mestre é o principal interlocutor. Dessa forma, né, ou método, ficou conhecido como dialética, né, que é o diálogo, né? Palavra que, em sua origem grega, queria dizer arte da discussão. Então, meus queridos, né, para encerrar aqui a nossa aula, né, eu, né, mais uma vez aqui, vocês vão achar que eu estou me repetindo, mas não é uma repetição, não é uma vã repetição. É necessário que você, né, aluno do professor Celso, de filosofia, guarde isso muito na sua cuca, né, que a aula de filosofia, sem perguntas e sem comentários, ela não tem sentido. Ela não tem sentido de ser. É preciso que você pergunte, porque a partir da sua pergunta, da sua dúvida, do seu questionamento, como diz Sócrates, eu vou saber o que há dentro de você. Compreendem? Compreende, Beatriz? Beatriz. Conceição e Gonçalves. Compreende, Camille? Compreende, Laura? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Compreendo, sim. Laura, compreende, Laura? Yasmin, isso, Nicolas. Então, quando vocês fazem perguntas, né, né, eu, professor, ou qualquer pessoa, vai conseguir perceber se você leu algum texto, se você teve alguma experiência, se você faz relação dos assuntos que estão acontecendo ao seu redor, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Muitos alunos falam assim, professor, nós não temos acesso ao Wi-Fi, o que vai acontecer? Quando nós vamos voltar? Aí eu falo assim, meu querido, Jornal Nacional, televisão, não precisa ter Wi-Fi. Se você assistir televisão, você vai saber o que está acontecendo, que são as mesmas informações que eu tenho, né, que a diretora tem, que os outros... São as mesmas, né? Nós estamos vivendo um tempo da incerteza. Ninguém sabe. As informações oficiais, elas vêm através do noticiário emitidas por órgãos governamentais, porque nós estamos vivendo uma tragédia, né? Uma pandemia, um negócio que nunca aconteceu, assim, não nessas proporções, né? Aí a pessoa faz umas perguntas, não, ok, né? Ninguém está insensível à falta de acesso, né? Mas uma outra coisa também que eu fico pensando, né? Então, vou cruzar o braço, não vou fazer mais nada. Se está assim, não faça isso, né? Continue dentro das suas possibilidades, né? Se você tem um livro em casa, se você tem condições de baixar um livro, vai lá devagarinho, lê um pouquinho, entendeu? Se liga no jornal, vê né, com RJTV, porque está sempre falando, ó, as escolas estão assim, né? Vai voltar, não vai voltar, vai ter teste, não vai ter teste. Então é isso, prestar atenção no que está em volta, não ficar alheio, entendeu? Não ficar, né? Não, como é que se fala? Não ignorar, né? Você não pode ignorar. A filosofia, nesse sentido,
ela conclama a gente também a estar ligado na realidade. A filosofia não é para você abstrair a realidade, você ficar alheio, vou ficar filosofando, vou ficar contemplando. Não é isso, né? É justamente para você se conectar. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Como está acontecendo? Eu acho que é isso, né? Por hoje, se alguém quiser fazer um comentário, aí fico feliz. Entendeu a aula? Está tudo muito difícil, é muito complexo. Fala aí, gente. Sou todo ouvidos. Temos 9 pessoas. Aproveita e coloca o seu nome aí e a turma. Nem vi se alguém perguntou alguma coisa aqui. Todo mundo tá de boa aí, ok. Tudo ok. João, quer comentar alguma coisa, João? João tá aí ainda? Acho que o João já saiu. Nicolas, quer comentar alguma coisa? Professor, Beatriz? no livro que a gente vai ler, ele foca em qual. Ele foca no método filosófico do Sócrates ou ele aborda outros assuntos? Então, o livro que nós vamos ler, ele, na verdade, ele vai descrever o momento em que Sócrates se defende. Então, o texto, ele vai mostrar para a gente que na defesa dele, ele vai falar sobre os acusadores dele e ele vai, na defesa dele, mostrar justamente essa metodologia, esse caminho que ele fazia de questionamento. E ele vai, né, falar assim, olha, como ele falou aqui para gente, eu não sou culpado, né, de que as pessoas desenvolvam a consciência a partir da conversação que travam comigo, né? E vocês estão cometendo uma injustiça. Então, o texto é muito bacana, né? Porque ele vai mostrar para a gente esse caminho do Sócrates, não como um manual. Talvez vocês estejam perguntando isso, né? O livro não vem como um manual, faça isso, faça aquilo. Não, o texto ele fala da circunstância e na defesa, né, do Sócrates, ele mesmo se defende, ele vai revelando para a gente o procedimento que depois se tornaria filosoficamente adotado, inclusive pelos, pelo, pelo procedimento jurisdicional, né, as democracias, né, tudo isso está fundado nesse texto do Sócrates. É muito interessante. Muito boa pergunta. E é isso. Acho que a semana que vem não tem aula, né? Estaremos em férias. As férias acontecem a partir do dia 20 e vão até o dia 2 de agosto. Mas o professor Bernardo está lançando uma ideia aí, não sei se ele já falou com vocês. Durante as férias, a gente vai marcar um dia para bater um papo sobre um filme. O que vocês acham? Eu gostei da ideia, fica legal, descontrair um pouco. Então, vamos tentar programar isso aí. Isso aí, Luiz. Então, que aí vamos ver quais são as opções de filme e ele deve lançar a ideia. Tô falando que não sei nem se podia falar. Ele acho que ia ser surpresa, agora não é mais. E tô ferrado. Ele falou da Então, ideia beleza, meus da queridos. segunda-feira. Ah, tá. Então, beleza, tô mais tranquilo. Ah, então. Até o Último Homem é um bom filme. Então, esse eu não assisti. Eu assisti o Peixe Grande. Acho que é Peixe Grande, que é muito interessante, que é meio conto de fada, mas tem umas lições, assim, é muito, muito bonito, meio filosófico, né? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, lave as mãos, usem máscara. Quem tiver uma fé, quem professar uma fé, né, se conecte cada vez mais, porque é necessária essa conexão também, né? E é isso aí. Beijinho para vocês. Tchau, professor. Valeu, Luiz. Valeu, Bi. Valeu, Laura.